Pai do Senhor, meus irmãos, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo aqui para vocês falando sobre a palavra do Senhor. Bem, hoje eu estar falando para vocês de uma palavra que eu estava refletindo um pouco e que eu estou lendo um livro novo, que é o livro de Esther. Bem, é um livro bem interessante que fala sobre a história de Esther e sobre o povo judeu. E bem, uma das partes me chamou a atenção e vou estar lendo aqui para vocês e estar explicando assim para vocês. Que está no seu versículo 2, no seu capítulo 7 de Esther, que diz bem assim: Disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Bem, aqui nesse contexto, a Esther, ela, que como fala o tema do versículo, ela denuncia Amã. Amã era um vilão que queria matar os judeus simplesmente porque Mardoqueu não se ajoelhou a eles. Resumindo, é isso. Bem, Esther já tinha se tornado rainha já faz um tempo, uns 5 anos atrás. Ou seja, já era um plano de Deus para salvar o povo judeu. E bem, se você continuar lendo mais aqui nos próximos os próximos capítulos, fala um pouco sobre essa vitória dos judeus. Mas enfim, não é esse o tema. Bem, aqui, como eu estava falando, o rei ele estava ansioso para saber qual era a petição de Esther, porque Esther tinha chamado o rei para um banquete, Amã também, para denunciar Amã e para falar que ela simplesmente estava ameaçada e que o povo dela estava ameaçado, ou seja, ela precisava de ajuda do rei. Só que o rei ele não sabia disso, porque ele tinha entregado o anel dele, que naquele tempo lá no tempo dos persas, lá nesse tempo aqui específico, mas lá na lei dos persas, quando você, tinha um anel, esse anel é como se fosse um carimbo. Ele bota aqui, pum, pronto. Assinei um decreto e esse decreto não pode ser revogado de maneira alguma. Não pode tirar ele. Ou seja, a partir do momento que o rei, a palavra dele, ou, esse anel do rei fosse dado a alguém, a pessoa poderia ir lá e decretar qualquer decreto. E Amã, ele fez isso. E simplesmente ele decretou para matar todos os judeus no dia 13 do mês de Adar, que é daquele tempo lá que o calendário dos judeus são diferentes dos nossos. E bem, ou seja, aqui é simplesmente uma perseguição aos judeus, mas enfim, o foco da palavra é simplesmente o versículo 2, que diz bem assim: Diz também o rei Esther no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Ou seja, nós às vezes estamos assim preocupados com a nossa fé, ou preocupado com a nossa vida espiritual. E muitas das vezes a gente simplesmente fica assim preocupado: ai meu Deus, eu não posso pedir isso porque eu sou pecador, eu não posso pedir isso porque simplesmente Deus não vai me dar, porque se eu pedir Deus não vai me dar porque eu não sou santo. Meu irmão, entenda que aqui é uma representação de como posso dizer, um simbolismo. Ou seja, aqui, como diz, o rei, ele queria dar qualquer coisa para Esther, porque ele já estava ansioso para saber o que Esther queria, o pedido dela, porque ela pediu de forma que deixou o rei ansioso e simplesmente ele queria só realizar esse pedido dela e satisfazer ela. E às vezes nas nossas vidas, meus irmãos, a gente está tão concentrado só em agradar a Deus espiritualmente, só agrada a Deus, só agrada a Deus, sabendo que Deus, se a gente agradar a Ele, o amor dele não vai aumentar, nem sequer vai baixar. Ou seja, Deus, você entenda que Deus é um pai. E quando você pede algo a Ele, esse algo tem que ser de acordo com a vontade dele, tem que ser alinhado com a vontade dele. Ou seja, se você pedir algo de maneira correta, porque é possível sim pedir mal, por mais que a gente não veja isso. Por exemplo, eu posso pedir uma moto para Deus e Deus diz não, simplesmente assim. Aí a gente fica pensando: não, Deus é mau, Deus não quis, não quer ver meu sucesso. Nada a ver. Deus já viu lá na frente, provavelmente você poderia ter algo ruim e simplesmente é melhor evitar. Ou seja, Deus já viu lá na frente, meu irmão. Ele já viu o passado, presente, futuro, tudo da sua vida. Ele já viu tudo, ele já está lá no futuro, ele já está sendo glorificado. Porque, como fala na Bíblia, que para Deus 1000 anos são como um dia. Imagine. Ou seja, meus irmãos, Deus, ele vê tudo, tudo está sob a visão de Deus. Porque Deus não está, como posso dizer, ele não está afetado pelo tempo, para se dizer assim. Porque se Deus criou o tempo, por que ele seria afetado pelo próprio tempo? Como é que eu vou criar alguma coisa e você ser afetado por isso? Qual o sentido? Por exemplo, eu acabei de criar criei um sistema novo. Simplesmente não tem como explicar isso porque Deus é todo poderoso, mas simplesmente
Como é que Deus ele vai ser afetado pela sua própria criação? Não faz o menor sentido. Como é que um Deus, porque só tem um Deus, vai ser afetado pela sua própria criação? É a mesma coisa de chamar Deus de não poderoso, porque Deus ele é todo poderoso. Ou seja, meus irmãos, nós temos que pedir a Deus de maneira correta e alinhada à vontade dele. Porque simplesmente Deus ele não vai realizar seu pedido se você pedir mal, como fala lá em Tiago, que se nós pedirmos mal, Deus não irá atender às nossas orações. E como assim? Deus não fala comigo? Não se desespere agora. Deus ele atende sim suas orações, mas é necessário que você peça bem. E como é que eu peço bem? Procure a vontade de Deus. E como é que eu procuro a vontade de Deus? Busque Jesus. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai fazer tudo para buscar a Deus, vai louvar, vai fazer devocional. Busque Jesus. Se você busca o reino dos céus, todas as coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, ao mesmo é tipo um fluxo natural. É simplesmente assim. Se eu dizer assim, Senhor, hoje, no começo da manhã, um exemplo, hoje, Senhor, eu vou te buscar, e esquece o resto. Pronto, acabou. Não me preocupo mais com o resto. A partir disso, Jesus ele vai providenciar tudo depois. Você depois do devocional você ficou com fome, pronto. Aí do nada vem uma comida, você não sabe nem da onde, alguém te dá de presente. E assim, Deus ele providencia as coisas, meus irmãos. Entendo que Deus ele já sabe nossas necessidades antes mesmo de a gente pedir. Então quando a gente deixa pra lá, tipo, roupa, recurso material, necessidade, comida, tudo de lá de fora, e só se concentra em Jesus, tudo começa a vir naturalmente. É como se fosse um fluxo de um rio. É como se fosse vários ribeiros, vários rios, como posso dizer assim. Você, por exemplo, você está seguindo um rio. Aí, do lado desse rio tem vários fluxos. Esses fluxos, Deus coloca várias coisas ali para te alimentar e para te sustentar. Ou seja, não precisa se preocupar com nada. Porque Deus, ele é um Deus tão poderoso que assim como esse rei aqui, que era Assuero, ele queria realizar o desejo de Esther. Ele quer sim realizar seu desejo. Mas não o seu desejo carnal, mas sim o seu desejo da vontade de Deus. Faça um desejo, meu irmão ou minha irmã, alinhado com a vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui muito bom. Ana, ela simplesmente chorava, sofria demais, porque ela não tinha filhos, ela era estéril. Aí, um dia ela foi no templo e foi lá e clamar a Deus, foi ser sincera. Chorou muito e simplesmente falou assim, Deus... Ela simplesmente falou de uma maneira, como posso dizer assim, resumida. Ela simplesmente falou assim, Deus, se o Senhor me entregar, eu te devolvo. É simplesmente isso. Ou seja, meus irmãos, nós temos que ter a vontade alinhada com Deus. Como é que eu alinho a vontade alinhada com Deus? Por exemplo, você receber uma bênção e você não tomar para si, porque isso é ganância. Mas sim, receber a bênção e devolver. Poxa, como assim? Eu vou ganhar o meu negócio e vou devolver? Não. Por exemplo, ganhei, sei lá, um carro. Ou seja, esse carro só vai ficar saindo, só eu saindo? Não. Vou ajudar pessoas que infelizmente não tem como posso dizer, não tem muita mobilidade, não tem deficiência, alguma coisa assim, e vou oferecer um curso barato, R$3. Ou seja, você estaria abençoando pessoas com o seu carro que Deus te deu para ajudar as pessoas ainda com um curso barato e você também sai em benefício. Ou seja, meu irmão, saiba devolver para Deus, e devolver para Deus não significa você dar o que Deus te deu, mas sim você abençoar as pessoas ao seu redor. Porque todos os chamados de todos os seres humanos na Terra é sempre para servir alguém. O chamado de Jesus foi assim. Ele disse que veio para servir, não para ser servido. Ou seja, meus irmãos, entenda que tudo que você for pedir a Deus, não vá assim, ai meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá um carro, me dá uma caixa de som, me dá um computador, me dá um... Não. Vá assim, Deus, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Acabou. E não dê conselho, não tente falar nada, porque Deus não precisa da sua ajuda, Ele não precisa do seu conhecimento, nem da sua inteligência. Ele só precisa que você esteja disposto a fazer a vontade dele para que ele possa te abençoar e você abençoar mais pessoas ainda. Ou seja, meu irmão, simplesmente esteja disposto à vontade de Deus. E também uma das melhores frases que tem na Bíblia Passagens é que em Provérbios 3:5 fala para... Provérbios 3:5 não. Provérbios 3:5 que fala para nós confiar em Deus de todo o nosso coração. Como assim de todo o nosso coração? Todo mundo pensa de todo o nosso coração. Então vou ter que amar a Deus de todo o meu coração, vou sentir sentimento. Não. De todo o seu coração significa que Deus quer todo o seu interior, toda a sua alma, todo o seu corpo, todo o seu entendimento, toda a sua força,
toda a sua mente, tudo de você. Ou seja, você vai ter que ser submisso a Deus. Ou seja, meus irmãos, você tem que ser todo de Deus, não uma parte, não um braço, porque Jesus não se sacrificou com um braço, porque ele foi de corpo inteiro e não reclamou de nada ainda. Jesus, ele foi o primeiro ser humano na terra que nunca reclamou de nada, sofrendo ainda. E nós aqui que estamos de boa, confortável, não temos que ir para a cruz, porque Jesus já foi, e reclamamos tanto da vida. Por que não agradecemos mais, meu irmão? Devemos ser gratos a Deus e nos alinhar com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, meus irmãos, agradeçam mais a Deus e peçam da maneira correta. Não tenha pressa em pedir coisa, não tenha pressa em descobrir seu chamado. Isso vai vir naturalmente. O chamado, se você estiver focado em descobrir seu chamado, peça a Deus, que isso é bom. Claro que é a vontade de Deus você descobrir seu chamado, mas faça no tempo de Deus, não no seu tempo. A gente é tão apressado em fazer as coisas, como Naamã queria fazer. Ele simplesmente... Naamã, ele tinha lepra, e o profeta, que era Eliseu, mandou o assistente dele lá, o discípulo, e o discípulo falou para ele se jogar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã estava tão, como posso dizer, estava irritado que o profeta não veio, botou a mão assim na cabeça dele e curou, porque ele pensava que era do jeito dele, mas não. Ou seja, ele queria... Aí um servo dele veio e falou: Naamã, se fosse algo pior do que isso, você não faria? Ou seja, a gente complica tanto a nossa vida e tá esquecendo de fazer o simples que Deus colocou lá. Deus colocou você para fazer o quê? O que é a vontade de Deus? Meu irmão, fazer a vontade de Deus significa só espiritual. Não é você ir para uma multidão e começar a pregar. É simplesmente no básico, no secreto. Começa lá na oração, nas pequenas decisões com Deus, na vida com Deus. Não é sobre você começar, não, já vou pegar aqui minha Bíblia, vou para a rua começar a pregar. Não. Começa primeiro no interior. O que é o interior? Na oração, na sua própria casa, nos seus familiares, nos seus íntimos e mais próximos. Ou seja, meu irmão, peça a Deus de forma correta e sábia, porque Deus, ele não quer filhos apressados, ele quer filhos pacientes, mansos e santos. E ser santo significa ser perfeito, porque ser perfeito é ser maduro e íntegro, e ser santo é você estar em santidade. Como assim estou em santidade? Mesmo que você peque, você abomina o pecado, porque é natural que caímos, isso é inerente a nós. Ou seja, isso já faz parte de nós, mas não quer dizer que você tem que... É aquela pessoa que simplesmente abomina o pecado, e quando ela peca, ela sente aquele amargor, aquele horrível, aquele sentimento horrível. Ou seja, meus irmãos, não se apoiem no pecado, nem amem o pecado. Porque quando vocês amarem tanto a Deus num nível tão avassalador, que quando vocês estiverem perto de pecar, você vai sentir um nojo tão grande que essa vontade vai sumir, você vai fugir do pecado. E, como fala lá em Tiago, que submetam-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você se submeter a Deus primeiro, se entregar de todo o seu coração, depois resistir ao diabo. Resistir significa o quê? Resistir não é só você evitar os pensamentos intrusivos e evitar as tentações, é você encher sua mente de Deus no ponto que o diabo vai dizer: não dá, ele tá muito cheio, tá cheio de luz, eu vou ter que fugir. Porque quando tem tanta verdade numa pessoa, a pessoa tá tão iluminada por Deus, o diabo ele não tem vez, ele vai ter que correr. Se ele ficar, ele que é afetado, não é você não. Porque Deus tem anjos poderosos com espada de fogo, meus irmãos. A gente duvida tanto de Deus, mas Deus tem simplesmente o poder todo do mundo. E bem, esse foi o vídeo, meus irmãos. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu não, né? Deus que me usa para falar com vocês. E que Deus abençoe a vida de vocês, irmão, irmã. E que a paz do Senhor esteja convosco. E bem, muito obrigado por ter visto esse vídeo. E Deus abençoe a vida de vocês.